Existem várias maneiras de se organizar o serviço de polícia de um país, de um estado ou de uma cidade. E não dá para dizer de pronto qual é o melhor sistema ou a melhor estrutura. Isso porque cada país e cada estado deve organizar o seu sistema de segurança baseado nas suas próprias características, o tamanho da população, a sua história, a sua cultura, o tipo de crime que predomina naquela localidade. Eu quero falar hoje com vocês sobre como o Canadá resolveu estruturar o seu sistema de segurança. Quais são as nossas principais agências, como é que elas trabalham e como é que elas se dividem. Olá! Com muita frequência, nós vemos voltar o debate sobre reforma do sistema de segurança pública no Brasil. Você já deve ter ouvido falar sobre desmilitarização da polícia militar, carreira única e polícia de ciclo completo. Eu quero começar a conversar com vocês hoje aqui sobre como se estrutura a polícia, o sistema de segurança pública aqui no Canadá. E fazer, quando pertinente, uma comparação com o nosso modelo e o modelo que hoje funciona no Brasil. E eu já posso afirmar, agora no começo, que nós não podemos dizer qual sistema é melhor e pior. O sistema de segurança pública do Canadá, ele atende às particularidades canadenses e ele se desenvolve a partir de um processo histórico particular, enquanto o sistema de segurança pública no Brasil também se desenvolve a partir do seu próprio processo histórico. Eu não quero dizer com isso que nós não temos aqui no Canadá um sistema de segurança pública que nos apresenta vantagens. Pelo contrário, muitas das características da organização da polícia que eu tenho aqui no Canadá, eu gostaria de ver implementado, ou pelo menos testado, na polícia do Brasil. Mas isso também não quer dizer que a polícia no Brasil é uma terra arrasada que nós precisamos simplesmente fechar e jogar fora, e começar tudo de novo a partir do que pensa um especialista em segurança pública que trabalha numa universidade brasileira. Mas eu quero que você preste atenção aos detalhes que eu vou trazer para vocês aqui sobre a nossa polícia no Canadá e que ao final desse vídeo você consiga fazer pelo menos uma reflexão um pouco mais profunda sobre o que significam essas mudanças propostas quando nós falamos em reforma do aparato policial aí no Brasil. E eu quero iniciar falando que aqui no Canadá a polícia ela é organizada em 3 níveis: no nível federal, o nível provincial e o nível municipal, o nível local. E aqui pra gente, todas as vezes que você ouvir provincial, eu quero que você entenda como estadual. Aqui no Canadá, um dos entes federativos é a província, o que no Brasil equivale ao estado. Então é só uma mudança de termos, não é muito significativa. E pensando como eu poderia informar vocês da melhor maneira, e melhor maneira para mim é a mais simples, eu resolvi primeiro falar sobre a polícia no nível federal, depois eu vou descer para o nível municipal, local, e vou falar da polícia provincial e depois eu encerro falando da polícia federal. E vocês vão entender por que esse ciclo se fecha no final. No nível federal, nós temos aqui no Canadá 2 agências principais e 2 agências secundárias que eu vou falar apenas a título de curiosidade. A primeira agência, e mais importante, é a Polícia Real Montada Canadense, o que aqui no Canadá nós chamamos de RCMP, que é a sigla para o nome em inglês dessa polícia, e você também pode encontrar como GRC, que é a sigla em francês para essa mesma polícia. Aqui,
Para evitar ficar falando esse nome comprido de Polícia Real Montada Canadense, eu vou falar apenas RCMP ou Polícia Federal. A RCMP é, sem sombra de dúvida, a polícia mais popular do Canadá. Todas as vezes que as pessoas no exterior lembram e se referem à polícia canadense, elas têm em mente a RCMP. Tanto isso é verdade que a RCMP hoje ela é considerada um símbolo nacional. E o que faz a RCMP? De maneira genérica, a RCMP ela se ocupa mais ou menos dos mesmos temas que se ocupa a Polícia Federal no Brasil. Aqueles crimes que envolvem múltiplas províncias aqui no Canadá, crime organizado, terrorismo, contra-espionagem, tráfico internacional de drogas, todo tipo de crime que afete de alguma maneira a nossa defesa, segurança nacional, ela vai entrar no mandado da RCMP, da nossa Polícia Federal. A RCMP é também hoje o maior serviço de polícia do Canadá, contando hoje com mais de 30 mil pessoas no seu quadro de pessoal. E nisso, a Polícia Federal no Brasil e no Canadá, elas diferem, porque a Polícia Federal no Brasil, ela não é a mais significativa em termos de número de policiais. Se nós levarmos em consideração a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, nós temos mais ou menos 24 mil policiais efetivos. Seriam 13 mil na Polícia Federal e 11 mil na Polícia Rodoviária Federal. Apenas o efetivo da Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, tem mais de 80 mil policiais. A do Rio de Janeiro tem mais de 40 mil policiais, e isso levando em consideração apenas a Polícia Militar. Se nós contarmos a Polícia Civil, o Rio de Janeiro vai ter mais de 7 mil policiais civis, enquanto a Polícia Civil de São Paulo, mais de 30 mil policiais civis efetivos. Ou seja, há estados no Brasil cujo efetivo da polícia supera em muito o efetivo da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que tem uma jurisdição nacional, atua em todo o território. E por que essa diferença? Por que a nossa Polícia Federal no Canadá ela é tão robusta e a Polícia Federal no Brasil ela tem uma estrutura menor? Para responder isso, eu vou falar primeiro da Polícia Provincial e das polícias locais, para voltar a falar da Polícia Federal no final e explicar então a razão dessa diferença. E apenas para não passar em branco, a RCMP é o serviço de polícia responsável pela proteção de dignatários, membros do governo e membros estrangeiros, membros de governo estrangeiros que visitem o Canadá. Então, a proteção pessoal do primeiro-ministro do Canadá, do Governor General, que é o representante da coroa britânica aqui no Canadá, as embaixadas e membros de organizações internacionais que estejam no Canadá, essa tarefa fica a cargo da RCMP. A segunda agência de law enforcement a nível federal aqui no Canadá é a CBSA, que é a nossa polícia de fronteira. Aqui no Canadá, a Polícia Federal ela não se ocupa de portos, aeroportos, entrada e saída de pessoas. Nós temos uma agência específica para isso. A CBSA ela é a agência mais nova aqui do Canadá. Ela foi criada em 2002, 2003 e ela juntou a função de 3 serviços que atuavam de maneira separada. Ela faz o controle da entrada e saída de pessoas no Canadá. Ela também faz o que faz a Receita Federal no Brasil. A ela cabe recolher os impostos daqueles produtos que chegam, que excedem determinado valor, controle de produtos proibidos, se a pessoa pode entrar com aquele produto no Brasil ou não. E ela também exerce uma função
que no Brasil seria tarefa da Anvisa, que é o controle de produtos alimentícios, produtos in natura, que chegam do exterior. Essas 3 funções, o controle de pessoas, a aduana, pagamento de impostos de produtos que vêm do exterior e de gêneros alimentícios, eles são todos realizados pela mesma agência. Há também 2 outras agências que são menores e que são menos significativas na estrutura de segurança pública. Mas eu vou citá-las aqui. A primeira é a polícia da Via Rail. Aqui no Canadá nós temos 3 empresas que operam o serviço ferroviário, a CN, a CP, que é Canadian Pacific, e a terceira é a Via Rail. A Via Rail é uma agência do governo, é uma empresa pública que explora a atividade econômica, como no Brasil tem, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. E essa agência, essa Via Rail, ela tem uma polícia que cuida apenas da propriedade da própria Via Rail. A jurisdição dela se limita a 500 metros de onde ela está operando, ou seja, 500 metros dos trilhos, 250 metros para um lado, 250 metros do outro daquele trilho, é a jurisdição dessa agência. As estações de trem que essa agência opera, os prédios dessa agência são policiadas pelo seu próprio serviço de polícia. As outras 2 agências que atuam no transporte ferroviário, elas são serviços privados, elas são empresas privadas, então elas não há que se falar em uma agência de law enforcement, de polícia para aquele lugar. Ela tem a segurança própria dela e ela é toda privada. A 4ª e última agência de nível federal aqui é uma agência de crime organizado que se baseia em British Columbia, uma província a oeste aqui do Canadá, e ela tem um mandato muito específico na investigação disso, de crimes organizados, e ela faz uma articulação com a RCMP e com as agências locais, provinciais ou municipais para combater esse tipo específico de crime. A Constituição determina que é competência das províncias organizar os seus serviços de polícia. Isso significa que cada província do Canadá, nós temos 10 províncias, cada província do Canadá tem a tarefa de organizar o seu próprio serviço de polícia. O que essas províncias fizeram, em sua grande maioria, foi delegar às localidades, aos municípios, que esses municípios organizassem o seu próprio serviço de polícia. Então hoje, embora a competência para organizar a polícia seja da província, quem opera a polícia são os municípios. O que nós não temos no Brasil. Nós temos no Brasil a Polícia Civil e a Polícia Militar. Essas 2, elas são organizadas em nível estadual. Nós não podemos falar da Polícia Militar de Campinas, ou da Polícia Militar de Goiânia, ou da Polícia Militar de Porto Alegre. Existe a Polícia Militar de São Paulo, de Goiás e a Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Os municípios, nesse caso, eles recebem do Estado o seu serviço de segurança pública. Aqui no Canadá, isso acontece de maneira diferente. As províncias, elas fizeram com que as cidades organizassem o seu serviço de polícia. E esse município, ele fica responsável, inclusive, por financiar o seu aparato de segurança pública. O orçamento que paga o serviço de segurança pública vem do município. Eu moro na província de Ontário. Aqui nós temos a polícia de Ottawa e a polícia de Toronto, a polícia de Kingston, a polícia de Cornwall, e nós temos mais de 40 serviços de polícia só aqui em Ontário. O que as províncias fazem nesse caso elas fazem uma lei regulamentando as normas gerais da polícia. E as polícias locais, elas vão complementar essas
essas normas gerais com as suas especificidades. Então, o tipo de escala de trabalho, por exemplo, que eu tenho em Ottawa, não necessariamente é igual a Toronto. Eles podem fazer o tipo de escala de trabalho que eles acharem conveniente para eles. Ou seja, cada cidade que organiza o seu serviço de polícia, ele tem uma flexibilidade de adaptar a sua organização para aquilo que melhor atenda a eles. No que diz respeito a idioma, formação do policial, equipamento, o orçamento também tem um papel importante. Cidades maiores que têm um orçamento maior, ela consegue contratar mais policiais do que cidades menores. Quais são as unidades investigativas que aquele serviço de polícia vai ter? Também depende. Cidades maiores, elas tendem a ter mais, a se organizar mais em departamentos especializados do que cidades menores. Mas o que importa saber hoje aqui é que os locais, os municípios, eles têm grande influência na organização do seu sistema de segurança pública. E esse modelo, onde as polícias locais elas participam da organização da segurança pública, ele está em todo o Canadá. Todas as províncias fizeram isso. E aqui eu subo um degrau a mais para falar sobre a polícia provincial. Aqui 2 províncias resolveram fazer o que nós chamamos de polícia provincial, que seria uma polícia estadual. Essas 2 províncias são o Quebec e Ontário, a província onde eu moro. E a polícia provincial, ela tem jurisdição em toda a província. Mas se nós temos as polícias locais organizando o seu serviço de polícia, o que faz a polícia provincial? Bem, a tarefa dessas 2 polícias provinciais, aqui em Ontário ela chama OPP, ou Ontario Provincial Police. Em Quebec ela chama Sûreté do Québec, ou SQ. Essas 2 agências, elas não se confundem com o trabalho da polícia local. Não há uma redundância de tarefas. O que eles fazem, eu faço. Como eu falei anteriormente, as cidades elas têm capacidades diferentes de investirem num serviço de segurança pública local. Existem cidades no Canadá com 2 milhões de pessoas, enquanto existem cidades no Canadá com 20 mil pessoas. A capacidade orçamentária dessas cidades de investirem no serviço de polícia é muito diferente. Então, qual foi a solução canadense para isso? Essas cidades menores que não têm capacidade de investir na sua própria polícia, ela contrata, aqui no caso do Quebec e no caso de Ontário, com a polícia provincial, para que essa polícia ela faça o trabalho da polícia local. Um membro da OPP, da polícia provincial aqui em Ontário, ele pode trabalhar como policial numa cidade menor, às vezes muito pequena aqui em Ontário, fazendo o mesmo trabalho que eu, policial, faço aqui na cidade de Ottawa, que tem o próprio serviço de polícia. Então, esse policial provincial, ele vai atender o chamado de 911, ele vai fazer as investigações, ele vai cuidar de briga de bar, homicídio, trânsito, tudo nessa cidade pequena. E ele faz isso com o uniforme da OPP, a viatura da OPP. A estrutura toda com que ele opera é da polícia provincial, mas ele faz o serviço na polícia local. As cidades de Ontário e do Quebec, que têm o seu serviço de polícia próprio, como Toronto, Ottawa, Montreal, nesses locais, a polícia provincial ela cuida apenas das rodovias, o que nós chamamos aqui de highways. Ou seja, a nossa polícia rodoviária aqui nessas cidades fica a cargo da polícia provincial. E nessas rodovias, a polícia provincial ela tem a completa jurisdição. A polícia não está atuando nesses locais apenas para atuar no Código de Trânsito. Ela
trata com matérias criminais, mas que estejam acontecendo nas rodovias. Por exemplo, um veículo roubado, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas. Quando a ocorrência do crime está em curso naquela rodovia, a OPP e a Sûreté do Québec, eles têm um mandato para atuar ali. Então, enfatizando os aspectos mais importantes aqui, a polícia local, ela organiza o seu serviço de polícia. Ela financia o seu serviço de polícia, ela organiza os detalhes de como oferecer o serviço de segurança pública para a sua comunidade de maneira particular, obedecendo às características de cada local, enquanto a polícia provincial ela fica responsável nessas cidades que têm serviço de polícia local para patrulhar as rodovias, ou ele vai ser contratado, esse policial, essa policial vão ser contratados para trabalhar como polícia local em cidades que não têm o seu serviço de polícia específico. E aqui eu subo mais um degrau e volto a falar da RCMP, da Polícia Federal, para explicar por que o efetivo da Polícia Federal no Canadá ele é maior do que são as polícias locais e a polícia provincial. Eu falei para vocês que nós temos 10 províncias, 2 dessas províncias, Ontário e Quebec, organizaram uma polícia provincial, enquanto as outras 8 províncias não organizaram. E para essas 8 províncias, cabe a mesma coisa do que vale para Ontário e Quebec, ou seja, as cidades organizam as suas polícias. British Columbia, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, as províncias da Costa Leste, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, cada uma dessas províncias tem uma lei organizando as suas polícias. E essas leis provinciais dão às cidades a habilidade para organizar o seu serviço de polícia. Se você for a Vancouver, você vai ver o serviço de polícia de Vancouver. Se você for a Alberta, por exemplo, você vai ter a polícia de Calgary, a polícia de Edmonton e outras tantas polícias. E nessas províncias, nessas 8 províncias, quando essas cidades não organizam o seu serviço de polícia, ela também contrata, mas nesse caso ela vai contratar com a RCMP. Como essas províncias não têm polícia provincial, cabe à RCMP oferecer o serviço de polícia local para cidades menores no Canadá. Assim, se você um dia vier a trabalhar na Polícia do Canadá e resolver trabalhar para a RCMP, para a Polícia Federal, muito provavelmente você vai trabalhar como polícia local em uma cidade pequena. Isso é muito comum. A maior parte dos policiais da RCMP estão alocados nessas cidades menores, oferecendo um serviço de patrulha, viatura caracterizada, uniforme nessas cidades menores. Eles estão atendendo chamada de 911, briga de vizinho, tirando bêbado de bar e todo o resto de ocorrência, até homicídio e estupro, nessas cidades pequenas. Depois de algum tempo trabalhando, oferecendo esse serviço de polícia local, que é o período onde o policial ele vai aprender mesmo sobre o trabalho policial, o membro da RCMP ele pode então aplicar para trabalhar dentro de uma unidade específica, cuidando daqueles temas que a gente falou no início do vídeo, né? Aqueles temas mais específicos da Polícia Federal, crime organizado, contra-terrorismo, contra-espionagem, tráfico internacional de drogas. Mas muito provavelmente esse policial, até chegar nessa área, ele vai ter que trabalhar como patrulha. Isso explica então por que a nossa Polícia Federal ela é tão robusta, porque ela oferece o serviço de polícia local em 8 províncias e em mais 3 territórios. E aí você vê que é muito diferente do Brasil, né? Imagina você, um policial federal no Brasil, tendo que trabalhar, por exemplo, no município de Trindade, em Goiás, que é onde meu pai nasceu, uma cidade pequena, e a polícia que vai atuar naquele local seria a Polícia Federal. A viatura da Polícia Federal, uniforme da Polícia Federal, mas fazendo a polícia local. Para nós brasileiros, fica até difícil
conceber como é que isso se daria, né? Mas foi assim que o Canadá resolveu organizar o serviço de segurança pública dele, e tem caminhado muito bem até. Eu nunca vi nenhuma proposta de reforma que pretenda alterar essa organização do serviço de polícia aqui. Bem, essa organização, ela impacta diretamente nos planos daquelas pessoas que querem aplicar para a polícia aqui no Canadá. Porque você pode gostar de uma cidade específica para morar. Você imigrou, gosta de uma cidade, você quer ser policial. Nós temos a possibilidade aqui de aplicar para aquela cidade específica e viver naquele lugar. Foi o que eu fiz quando vim para cá. Eu morei primeiro em Montreal, passei 2 anos morando em Montreal. Quando eu conheci Ottawa, que não fica muito longe de Montreal, fica apenas 2 horas de distância, eu decidi que eu queria morar aqui. E eu também queria ser policial aqui. Se eu aplico para OPP, eu não tenho a possibilidade de escolher o local que eu vou morar, porque eu fico disponível para aquele serviço de polícia. Se aquela polícia ela tem necessidade de mandar policiais para o norte da província, eu vou ter que ir para lá. E isso impacta o meu planejamento familiar, onde eu vou viver, se essa cidade vai ter escolas boas ou não, se é muito frio, se é muito mais frio do que aqui. Tudo isso entra, obviamente, no cálculo daqueles que vão aplicar para a polícia, o que eles querem fazer. De novo, se você quiser aplicar para o RCMP, você tem que estar preparado para trabalhar como polícia local numa cidade pequena. Você vai ter, obviamente, a oportunidade de mover dentro da organização e, eventualmente, trabalhar naquele local específico que você gostaria de trabalhar. Mas antes você vai precisar trabalhar como qualquer policial aqui no Canadá. Bem, essa foi a maneira que eu achei mais simples de explicar como funciona a estrutura de segurança pública canadense. Eu não vou encerrar o tema aqui, eu quero falar de cada uma dessas agências, quero falar da RCMP, eu quero falar das polícias provinciais, porque são as agências que mais empregam, falar mais sobre a polícia local, sobre a minha polícia aqui, e também quero falar sobre o ciclo único da polícia e a carreira única da polícia. Todas essas agências, federal, provincial, municipal, todos esses serviços, eles têm carreira única e eles também têm o ciclo completo. Elas são responsáveis pela polícia ostensiva, o flagrante, o trabalho na rua, o chamado do 190, o que aqui seria o 91, mas ela também é responsável por conduzir toda a investigação. E eu quero falar mais sobre isso com vocês no futuro. Um abraço e até a próxima.